E se eu te perguntasse agora, nesse momento, você investe ou especula? Qual que seria a sua resposta? Muita gente acha que está investindo, mas só estão apostando com uma roupa bonita. E hoje eu vou te mostrar a diferença real entre investir e especular. Porque essa diferença muda completamente os seus resultados, o seu emocional e o seu comportamento financeiro. E se você quer investir de verdade, fica comigo aqui até o final desse vídeo, porque isso pode te fazer economizar anos de frustrações e prejuízos. E já se inscreve aqui nesse canal, porque aqui a gente fala sobre investimentos com consciência, responsabilidade e não com ilusão. O mercado financeiro ficou completamente popular nesses últimos anos. Todo mundo fala sobre ações, dividendos, investimentos, mas pouca gente sabe de fato o que está fazendo na prática. A maioria das pessoas entra no mercado financeiro porque viu alguma notícia no jornal, porque viu algum amigo recomendando, porque viu algum influenciador nas redes sociais falando sobre alguma ação, porque viu um gráfico subindo, ou porque alguém falou que essa ação vai explodir. E é exatamente aqui que começa o problema. O pensamento de ganhar dinheiro rápido, de ficar rico rápido, não é de investidor, e sim de especulador. E dessa forma você está confundindo completamente as coisas. É como confundir jogar futebol com apostar em jogo de futebol. Um exige treino, estratégia e consistência, enquanto o outro depende de sorte. E isso não é o que você deve contar para o mercado financeiro. E talvez você possa até estar perguntando, o que é especular então, né? Já que você está falando, se você é novo aqui no canal, ou se você é novo nesse mundo de mercado financeiro, eu vou te explicar aqui, tá? Especular é comprar algo esperando se valorizar e vender em poucos dias, sem se preocupar com o valor real daquilo que você comprou. O especulador, ele compra apenas preço. Ele compra a 10 para vender a 12, para vender a 14, para vender a 18. No mercado financeiro, o pensamento do especulador é só um: vai subir ou vai cair. Ele apenas se preocupa com o preço ou com a tendência que está ali naquele momento. Ele não quer saber se a empresa dá lucro, se tem dívida, se o negócio é bom, com o que o negócio trabalha. Ele quer saber apenas de preço. Ele só quer apenas acertar o movimento. Ele não está nem aí para o que comprou. Especular é como comprar um carro hoje para vender amanhã, sem nem se preocupar se o motor presta. Desse jeito, especular é dessa forma. E o problema não é apenas especular. O problema é que muitas pessoas acham que isso é investimento. Eu já perdi as contas de quantas pessoas vieram falar para mim lá no início, lá em 2018, que era investidor, que trabalhava no mercado de ações, que trabalhava no mercado de Forex, e quando eu ia perguntar, ele estava fazendo operações binárias na Equioption ou outras e outras empresas que trabalhavam dessa forma. E infelizmente essas pessoas só acabavam se iludindo, falando para si mesmo que trabalhavam no mercado financeiro e na verdade eram apenas apostadores. Agora me fala aqui nos comentários se você já trabalhou com opções binárias, se você já operou opções binárias ou se você conheceu algum amigo que também caiu nesse mesmo golpe. E o especulador, infelizmente, vive uma montanha russa, porque ele vive mal, dorme mal, ele vive refém do mercado, só leva prejuízo, fica ansioso e toma decisões completamente baseadas em emoções, e não em razão, e não em cálculos, e não em seus próprios parâmetros, seguindo as suas próprias regras. E até o momento eu falei sobre o especulador. Agora eu vou te falar sobre o que é ser investidor. E investir é o oposto disso tudo. Quando você investe, você não se pergunta se essa ação que você comprou hoje, se ela vai subir amanhã. Muito pelo contrário. Muitas das vezes você monta uma posição hoje e você fica muitas vezes torcendo para que a ação caia ainda mais. Para quê? Para que se você tem caixa, você compra a ação ainda mais barata. Uma quantidade maior de ações pelo mesmo valor de aporte que você iria fazer. Então, esse é um dos aspectos que o investidor de longo prazo, ele vive em sua carteira. Um dos outros aspectos também é que ele se pergunta se essa ação faz sentido para daqui a 10, 20 anos. E não simplesmente para um dia, 2 ou uma semana.
O investidor de longo prazo, ele pensa a longo prazo. Ele só se preocupa sim em comprar a ação no preço certo, no valor correto. Porque o investidor, ele compra um pedaço de uma empresa, ele já tem em sua consciência de que ele está se tornando um pequeno sócio de um grande negócio. E é um negócio real, que gera lucro, paga dividendos, tem folhas de pagamento, tem insumos, tem a sua geração de caixa. Então é uma empresa real, é um negócio real que gera riqueza para quem é investidor e gera riqueza para o próprio país. E o investidor de longo prazo, que tem como base o pagamento de dividendos, que é dessa forma que eu atuo no mercado financeiro, sim, olhando para os dividendos que as empresas pagam, é como se fosse um investidor que compra casas para alugar. Quando você compra uma casa, você não fica toda semana ou todos os dias olhando para o mercado imobiliário para saber se o seu imóvel subiu de preço ou caiu de preço. Você simplesmente compra, coloca para alugar e a sua única preocupação é de receber o seu aluguel naquele dia X que você determinou em contrato. Então, é esse mesmo aspecto, é essa mesma preocupação que nós, como investidores no mercado de ações, temos. Comprar boas empresas a bons preços, com pensamentos a longo prazo, e o resultado é simplesmente extremamente satisfatório. O investidor de verdade não vive do preço. O investidor de longo prazo, que tem como base, o recebimento de dividendos, ele não vive preço. Ele quer saber sim do dividendo, do seu aluguel, o quanto você vai receber de juros. É isso que a gente, obviamente, fica acompanhando, os dividendos. É isso, meu amigo. É o dividendo. Venha nós. É nós. É isso, meu amigo. Oxe, mano, tá olhando para preço de nada. Eu quero é que caia para comprar barato. Eu quero lá saber. E se todas essas informações que eu estou te passando e essa diferença entre o investidor e o especulador tá fazendo sentido para você, tá ficando de uma forma mais clara para você, já deixa o like aqui que é para eu saber se esse conteúdo tá fazendo sentido para você. Agora eu vou te falar sobre uma das maiores diferenças entre investir e especular, que é o seu emocional. O especulador odeia quando o preço cai. O investidor vive esperando por isso. Quando o preço cai. Quando o preço cai, o especulador entra em pânico, enquanto o investidor pensa: essa empresa continua boa? Continua com bons resultados? Continua com os seus princípios ali vivo? Aquilo que te motivou a comprar ainda continua permanente? Se sim, ele compra mais. Quem não sabe o que comprou se desespera na primeira queda. Quem investe com consciência usa a queda como aliada. A aliada que vai multiplicar o seu patrimônio com maior tração. Agora eu vou te fazer umas perguntas e eu quero que você se responda cada uma delas, para que você consiga, no final, entender o que de fato você está fazendo. Você comprou essa ação porque você estudou a empresa, porque você sabe exatamente como ela trabalha, ou você comprou apenas por uma indicação? Você sabe exatamente como ela ganha dinheiro? Agora vem uma das perguntas mais importantes. Se essa ação caísse 30%, 40%, 50% de valor, você ficaria confortável em manter ela na sua carteira? E também, se você compraria mais dela? Se essas perguntas te deixaram desconfortável, é porque provavelmente você não está investindo. Provavelmente você deve estar especulando. E tá tudo bem você reconhecer isso. Todo investidor já foi um dia especulador, no seu maior grau ou no seu menor grau. E para você se tornar de fato um investidor, você começa estudando o básico, montando um plano simples e focando no longo prazo. Você para de procurar aquela ação milagrosa que vai explodir nos próximos meses e passa a procurar empresas sólidas, que têm pagamentos de dividendos consistentes. Empresas que já estão aí há anos e anos no mercado. E principalmente você para de brigar com o mercado, para de passar o dia todo olhando para gráfico. Para de viver esperando comprar 10 para vender a 15. Você simplesmente decide, monta a sua carteira e espera o momento correto, efetua a sua compra e a partir daí você só vai gerenciando a sua posição e comprando cada vez mais ações e montando a sua carteira. Investir ou especular não é sobre dinheiro, é sobre a sua mentalidade. Quem especula vive correndo atrás de dinheiro, atrás de centavos, atrás de R$1 ou R$2 de valorização. Quem investe
constrói a sua liberdade. E se você quer aprender a investir de verdade, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que ainda confunde investimento com aposta. E no próximo vídeo eu vou te falar sobre renda fixa e o porquê a maioria das pessoas confundem investir em renda fixa com usar renda fixa. E eu vou te mostrar como as ações são de longe o melhor investimento para quem busca rentabilidade, para quem busca renda mensal e a multiplicação do seu patrimônio. E tudo isso de forma simples e prática para você dar os primeiros passos na Bolsa de Valores do jeito certo.